título dessa mensagem é Após uma grande vitória. Após uma grande vitória. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas 20, versículo 2 e 3. Nós vamos dar início aqui. Se precisar de auxílio para encontrar, tenha sempre sua Bíblia, sempre suas marcações. E por que após grandes vitórias, ou uma grande vitória? Porque é o momento que você tem que ter mais atenção é na vitória. Porque geralmente, biblicamente, nas vitórias é que acontecem as distrações. E é onde, após grandes vitórias, muitas pessoas acabam se distraindo e atraindo para si grandes problemas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O autor de Crônicas, ele faz questão de trazer essas reflexões, talvez até porque o povo estava num período pós-exílio e precisava de todas essas reflexões, esses alertas, esses despertamentos, e o que não é diferente hoje, tá? Como sempre digo a vocês, a Bíblia diz que a história se repete. Tudo se repete. Por isso que nós precisamos estar atentos e temos condições de acertar, né, de prever, de fazer previsões e fazer acertos e não erros. Então vamos lá. 1 Crônicas 20 diz assim, ó: Então Davi chegou a Rabá, removeu da cabeça do rei, removeu a coroa da cabeça do rei. E ela foi colocada, diga comigo, e ela foi colocada sobre a sua cabeça. Que tem algo muito forte, muito sério, tá? Aparentemente, aparentemente não, ele vence uma grande batalha, uma grande guerra, e após vencer essa grande batalha, essa grande guerra, ele pega a coroa, que era uma coroa de ouro, pesada, tira essa coroa da cabeça do rei e coloca essa coroa na sua própria cabeça. A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas, e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da guerra. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. E foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Presta atenção na seriedade disso. Esse rei era um rei pagão, adorador de deuses repugnantes, como a Bíblia diz,
dentre eles um deus chamado Moloque, que era um deus que o que ele gostava e recebia era sacrifícios de crianças. Era um deus, também era conhecido como destruidor. Os seus cultos eram cultos, além de sacrifícios de crianças, eram cultos que envolviam orgias sexuais, eram cultos sexuais, então havia toda uma imoralidade. E após Davi conquistar, através dessa batalha, essa cidade, ele pega a coroa daquele rei e coloca na sua cabeça. Ele não precisava fazer isso. Isso era desnecessário. Isso era desnecessário. Totalmente desnecessário. Ainda mais você pegar algo que estava na cabeça de alguém que as práticas, a sua fé, a sua adoração era totalmente repugnantes aos olhos do Senhor. Ele pega aquilo e traz aquela influência para a sua vida. Traz aquela influência negativa. Aqui é um primeiro ponto que eu quero fazer observação com você. Lembre-se sempre de uma coisa que eu faço questão de ficar batendo nisso. Esquece a história bíblica. Não estou te contando a história bíblica. Eu posso estar contando a sua nesse exato momento. A sua. Por que, bispo, a minha? Porque você precisa cuidado com o que você está colocando na sua cabeça. De quem é? Qual é a fonte? Qual é a inspiração? A quem serve? A quem adora? Porque quando você coloca isso na sua cabeça, é aquela influência que você vai trazer. Eu falei uma coisa domingo, que isso serve para todos, porque isso acontece com uma frequência muito maior do que se possa imaginar. Pessoas que, por não ter identidade, por não se conhecerem em Deus, não ter a identidade de Cristo, o padrão de mentalidade do reino, elas são 100% influenciáveis pelo meio, pelo ambiente em que está. Se ela está com esse grupo, ela fala a língua desse grupo. Se ela está com aquele ali, ele fala a língua daquele ali. Se ela está com aquele ali, ela já mudou de novo. Se ela está com outra, já mudou de novo. Não tem personalidade, não tem a personalidade de Cristo, não tem o padrão do reino. É 100% influenciável, é uma esponja. E isso é muito ruim. E eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque eu falei isso ainda domingo, quando eu comentava e conversava depois, algumas pessoas disseram assim para mim, eu era exatamente assim. Eu era totalmente influenciado pelo meio. Aonde eu estava, eu era influenciado pelaquela mentalidade, pelaquele vocabulário, pelaquela maneira de pensar. E aí o que acontece com isso? Você vai colher o mesmo resultado. Quando Davi fez isso, pode passar por favor. Quando Davi fez isso, ele pegou essa coroa e colocou na sua cabeça, ele trouxe uma influência para ele. Ele trouxe daquela influência para a vida dele. E ali começou uma sucessão de situações que trouxe destruição, desgraça, sofrimento. Mas bispo, Davi não era o homem
segundo o coração de Deus? Sim, só que é exatamente isso que a Bíblia deixa claro para nós. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, nos seus momentos de distrações, fez o que Deus reprova. E quando fez o que Deus reprova, trouxe para si destruição. Trouxe para sua casa destruições. Então, vamos lá. Referência, por favor. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se da cama e foi passear pelo o terraço do palácio. Viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar. Aliás, volta o primeiro versículo, por favor. Diga comigo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Os reis iam para a guerra, certo? Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas diga comigo, Davi permaneceu em Jerusalém. E os reis iam para onde? Os reis deveriam estar aonde? E ele permaneceu em casa. A última vez que eu trouxe essa mensagem, eu disse assim, né? Por isso que a guerra é tão importante para nós. Por isso que o tempo de guerra é tão importante. Porque em todo o tempo, todas as vezes que Davi estava em guerra, em batalha, ele estava em vitória. Guerra significava vitórias. Mas naquela primavera, que ele deveria ter ido para a guerra, ele ficou em casa, ele ficou no palácio. E ali foi mais um momento de distração para a vida dele. Mais uma distração que ele não precisava ter atraído para a vida dele tudo que atraiu. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Quer dizer, não tem nada para fazer, eu vou andar à toa aqui. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã. Diga comigo, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem. Diga comigo, e se deitou com ela. Ele sabia quem ela era. Não sabia? Sim ou não? Ele mandou chamar, ele tinha informações. Mas ele ignorou todas as informações. Ele ignorou tudo que ele sabia. É o que eu disse. As distrações. Os momentos de distrações. Porque se ele estivesse na guerra, ele estava em vitória. Mas ele ficou, cabeça vazia, distraído. Lá o exército vencendo por ele. Ele distraído, colocando coroa na cabeça que não era para ele. Trazendo uma influência para a sua vida que não era para ele. Quando a gente fala de colocar na cabeça, cuidado, é aquilo que disse anteriormente. É o pensamento, são as atitudes, aquilo que está na cabeça de muita gente que você sabe que não deveria nem passar perto da tua vida. Não é o padrão para você. Não é o padrão que você deveria
Admirar não é o padrão. Como eu disse outro dia, né? Eu tenho falado desde... Às vezes as pessoas dizem assim, né? O que a pessoa faz com a vida particular dela não é um problema meu. Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia fala com cuidado com quem você se associa. Cuidado. Porque se você sabe que aquela pessoa, a prática dela, o que ela faz é repugnante, você sabe que mais dia, menos dia, Deus vai pesar sobre ela. E você vai sofrer junto. Você vai passar pela influência. Porque a palavra vai se cumprir na vida dele. Tem gente que não acredita na palavra. Eu vivo por ela. E tem gente que ignora. E eu vivo apagando fogo, incêndio, na vida das pessoas que ignoraram a palavra. E que têm ignorado a palavra. Não tem como ignorar. Ela vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Ela já está se cumprindo de uma maneira ou de outra. Seja para bênção ou para maldição, ela está se cumprindo. Então, é inteligente que a sua fé faça com que você trate com extrema seriedade a palavra. É como nós falamos na segunda-feira, né? Os fiéis são os verdadeiros heróis. Diga comigo, os fiéis são os verdadeiros heróis. Por que os fiéis são os verdadeiros heróis? Porque os fiéis, eles são aqueles que, tendo tudo para ser influenciado, não é influenciado. Tendo tudo para se corromper, não se corrompe. Tendo tudo para ceder ao sistema, não cede. Tendo tudo para ser mais um, não é. Por isso que a Bíblia diz, Davi mesmo fala, os fiéis são os verdadeiros heróis. E eu quero a companhia deles. Ele dizia isso, quero a companhia deles, lá Salmo 16. Quero a companhia deles, quero andar com eles, porque eles são os verdadeiros heróis, eles são os verdadeiros vitoriosos. Davi mandou que a trouxesse e deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado. E mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Ele ignorou todas as informações que ele tinha. Cedeu a sua carne. Vai passar impune na cabeça, né? Certamente não vai dar em nada. Mas aconteceu o que ele não previu. A mulher ficou grávida. Se eu dissesse assim para você, ele não sabia o que ele estava fazendo? Responda você. Ele sabia o que ele estava fazendo? Sim ou não? Ele sabia que ele não deveria fazer aquilo? Sim ou não? Mas mesmo assim, ignorou. Ele fez. E por isso que o preço foi tão alto. Por isso que o preço foi tão alto. Volto a dizer, tudo começou após uma grande conquista. Tudo começou após grandes vitórias. Porque aquela sensação, né? Estou vencendo, né? Deus está me abençoando, realmente. Mas te abençoando para que você continue cada vez mais fazendo o que Ele aprova. Não para você se distrair fazendo o que Ele reprova. Na primavera os reis iam para a guerra. Ele não foi para a guerra, não é? Sim ou não? Só que olha a frase que eu vou te dizer, que eu vou falar para você agora. Ele atraiu a guerra para ele. E a pior de todas as guerras que ele já enfrentou. Ele deveria ter ido para a guerra contra os inimigos, ele não foi, fez o que Deus reprova e atraiu a pior guerra da sua vida. Porque aqui começa a sucessão de erros, né? Quando ele soube que a mulher estava grávida, então ali ele já tinha que assumir seu erro e parar
botar um ponto final na besteira que começou. Mas começa aquelas situações assim: eu vou fazer outro erro para encobertar o erro que eu fiz. Está entendendo ou não? E vai cavando um buraco maior. Quando ele ficou sabendo que a mulher estava grávida, então o que ele preparou? Isso agora ficou ruim demais. O marido da mulher era um bom homem, era um bom soldado. Então o que ele fez? Ele mandou que o seu general fosse para a batalha e colocasse o marido da mulher na frente da batalha, na linha de frente. Por quê? A intenção dele é que ele fosse morto. Porque se ele fosse morto, de alguma forma, o seu erro seria encobertado. Aí começa a sucessão de coisas erradas. E ele fez isso e aconteceu. Mas você esconde as coisas do homem, mas você não pode esconder as coisas de Deus. Está entendendo? A Bíblia diz que não tem lugar. Tem um salmo que fala que se você subir aos céus, ele está lá. Se você descer nas profundezas, ele está lá. Para qualquer lado que você for, Deus está lá. Então a gente esconde Deus aonde? Aonde os olhos dele não estão? Em todo lugar. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Diga comigo. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas e de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. O profeta chegou e contou essa história para ele. Certo? Estava falando da história dele, do que ele fez. Está entendendo ou não? E quando ele ouviu aquela história, ele se irou. E ele disse: o homem que fez isso merece a morte. Por quê? O erro do outro tem um peso, o meu tem outro peso. O pecado do outro, eu olho com lentes de aumento, com lupa, mas o meu pecado tem uma justificativa, tem uma causa, tem algo que justifique. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Discurso de político, né? Sim ou não? Discurso de sem caráter. Ele falou: pois bem, você é esse homem. Já pensou? Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Diga comigo: eu ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul. Quer dizer, o rei, quando Saul era rei, eu te livrei das mãos de Saul.
Ele botou exércitos e mais exércitos para te procurar, nunca te encontrou. Nunca pôde fazer nada com você. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e de Judá. Eu amo essa frase, diga comigo. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu teria dado mais ainda. Rapaz, olha de onde eu te tirei. Olha o que eu fiz na tua vida. Você não era nada, você não era ninguém. Você era um peãozinho de ovelha aí. Eu te levantei, eu te ungi, te fiz rei. Tornei você um homem rico. Quantas mulheres você tinha? E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais a você. Essa palavra pesa para mim. Sabe por quê? Ele está dizendo assim, você não precisava ter errado. Você não precisava ter feito essa besteira. Se você pedisse a mim, eu teria lhe dado mais. Porque você desprezou, diga comigo, grave essa palavra e repita em voz alta. Porque você desprezou. Porque você desprezou a palavra do Senhor. Grave isso. Que realmente palpite no teu coração. Fazendo o que ele reprova, você matou Urias. Porque quando ele mandou para o campo de batalha, essa era a intenção, e Deus nos julga por intenção e motivação. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas. Você matou com a espada dos amonitas. E ficou com a mulher dele. Por isso, diga comigo, a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim, diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso, diga comigo, às escondidas. Diga comigo, você fez isso às escondidas? Diga, eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. O que você fez em escondido, vou fazer com você em plena luz do dia. O que eu gostaria que entrasse dentro de você, assim, com muita seriedade, os mais velhos e os mais jovens. Não ignore a palavra. Não ignore. Não ignore a palavra, porque tudo que a gente ignorar, tudo que nós temos consciência, ciência, você sabe que outro dia eu falei sobre isso, eu disse, quem foi as pessoas que Jesus menos teve tolerância e paciência? Com quem foi? Com quem? E ele chamou os religiosos do quê? Por que eles eram hipócritas? Porque tinham um bom discurso, tinha uma imagem, sabia, publicamente era um e no oculto era outro. Era hipócrita. Hipócrita é sem caráter. Se eu falasse para você assim, você é hipócrita, você é sem caráter, você se ofenderia. Mas quando a gente, publicamente, você é um, e na sua privacidade você é outro, você está se fazendo hipócrita. Você está se fazendo hipócrita. E você está sabotando a sua vida e os seus projetos. Você está sabotando as bênçãos de Deus para a tua vida. Quando nós
Esse é um sermão que você não vai escutar em muitos lugares, não. E eu sei que não é um sermão que muitos gostariam de ouvir. Mas eu digo assim, sem medo de errar. Esse é o sermão que vai te levar a resultados totalmente diferentes da grande maioria de religiosos que tem por aí. E não estou nem colocando o ímpio no meio. Esse é o sermão que vai te levar para um nível sobrenatural em resultados na sua vida. Porque você está sendo aquele que Deus ensina. Um homem dirigido pelo Espírito de Deus, com o caráter de Deus, com a mente de Cristo. Um homem de Deus é do sim, sim, não, não. Um homem de Deus não tem meias palavras. Um homem de Deus tem orgulho de dizer que é leal, que é verdadeiro, que é fiel. Um homem de Deus não vive de mentira e de manipulações, porque está enganando a si, e o que você faz oculto virá público, e só vai mexer com a sua credibilidade, vai manchar a sua credibilidade, vai tirar a sua credibilidade. Como eu disse, eu quero cada vez mais poder trazer sermões como este. Como eu disse, desde domingo eu estou falando, né? É o maior orgulho dos homens por aí falar que são infiéis. Trai suas mulheres, trai... Acho que tinha que ter vergonha, porque isso não tem nada de bonito. E como eu falei, né? Eu não teria negócio com um tipo de pessoa assim. Porque um tipo de pessoa assim, se ele não respeita a família dele, ele não respeita ninguém. Você acha que ele vai respeitar uma outra pessoa? Sim ou não? Se ele não respeita a família dele, se ele não respeita a aliança com a família dele, ele vai respeitar alguém? Eu sempre digo, vocês que são mais jovens, observe filho. Observe filho. Sabe o outro dia, não sei se eu falei isso para vocês, o meu genro, como eles foram criados perto, ele era amiguinho do meu filho, então, já desde pequenininho, foi criados perto, né, juntos. E ele gostava da minha filha. E aí um dia, ele estava na minha casa e ele foi dormir na minha casa e me deu um clique, alguma coisa me incomodou. E eu fui no celular dele e do meu filho. E peguei o celular e fiz uma vasculha no celular. E não tinha muitas coisas comprometedoras não. Mas o linguajar, o vocabulário, conversa com os amigos de fora, a gíria, a malandragem. Eu não reconhecia aquelas pessoas ali. Eu não reconhecia. Quando amanheceu o dia, botei todo mundo diante de mim e disse, me dê esse celular aqui. E fui abrindo. Eu falei, o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É reflexo do que está aí dentro. Só está aqui o que está aí dentro. Aqui. E sinceramente, estou com vergonha. Estou com vergonha. Gente fraco é assim. É influenciado, não influencia. Vocês são fracos. E eu virei para o meu genro e disse assim, você gosta da Bruna? Sim, senhor. Eu falei, você sabe quando esse cara aqui vai se aproximar da Bruna? Nunca. Isso aqui eu não quero para ela.
ou você vai ser um homem de Deus, ou esquece. Esquece. Esse perfil aqui serve para você, jovem, viu? E serve para você, pai. Porque é o seguinte, tem coisas que a gente não ignora na vida. Tem coisas que a gente não ignora. Tem alguns princípios que não mudam. Mentiu para os pais, vai mentir para você. Mentiu para a esposa, vai mentir para você. Mentiu para o marido, vai mentir para você. É mentiroso, vai mentir para todo mundo. É péssimo filho, vai ser péssimo marido. Cai fora. Porque quem não respeita mãe e pai, você acha que vai respeitar a esposa? Isso é lei, isso é princípio. Quem não respeita mãe e pai, você acha que vai respeitar a esposa? Você acha que vai? Não vai. Vai ser um péssimo marido. Vai ser uma péssima esposa. Você vê que tem coisas na vida que a gente... É só você seguir o padrão aqui, não tem como errar. Não tem como errar. E fica muito mais fácil de acertar. E outro dia ele estava lembrando disso, que aquele entrou nele e doeu. E mais, sinceramente, não tem conversa, não tem meio termo não, tá? E ainda meu filho ainda lembrou isso, sabe o que meu pai falou? Que se você não mudasse, então ele ia cortar você vir na minha casa. E é mesmo, falei para o meu filho, se eu perceber que não quer mudança, ele não vai mais fazer parte do ciclo de amizade de vocês. Porque você pode ajudar quem quer ajuda. Sim ou não? Sim ou não? Quer mudança? Quer. Você tem todo o apoio para mudar. Agora, se você não quer mudar, fazer o quê? Inclusive, é um erro muito grande, né? A Bíblia diz que quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem está limpo, limpe-se ainda mais. Purifique-se ainda mais. Não fica no meio do caminho, não, que é o pior lugar que tem. Então, o que eu quero para a minha vida? Que padrão eu quero para a minha vida? Porque às vezes a gente fala assim, né? Poxa vida, mas por que Deus me abençoa? Por que será? O que é o padrão que está aí? É o padrão do mundo? Coroa de quem você está colocando na cabeça? Coroa de quem sacrifica crianças? Coroa de quem vive nos seus cultos sexuais? Porque tudo isso é culto. Tudo isso é culto. Me lembro de um cara que a mãe dele frequentou aqui há muito tempo. Alguém um dia foi evangelizar ele. Ele era um cara vaidoso demais, muito vaidoso. E ele gostava de fazer academia, treinar e tal. E ele falou, rapaz, vamos para a igreja. Jesus te ama e quer te abençoar. Ele disse assim, fulano, meu culto é meu corpo. Aqui está meu corpo. Esse é o meu culto. Eu cultuo o meu corpo. O que aconteceu? Uma cilada, caiu numa armadilha, fez uma besteira, puxou 5 anos de cadeia. O que virou desse corpinho? Aí lá se converteu. Lá se converteu. Porque lá não cultuava mais o corpo. Lá passou a cultuar o Senhor. Inclusive nós, pastores nossos, estava lá no presídio, pregando a palavra para ele. A oportunidade nós temos de subir o nosso padrão. Deus tem falado muito conosco sobre isso. Um padrão de mentalidade elevado. Quando a gente não está feliz com o que tem, com a vida, com os resultados, a gente tem que procurar aqui. O padrão que está aqui. Esse padrão é o que me leva a pensar da forma que eu tenho pensado e agir da forma que eu tenho agido e colhido o resultado que eu tenho colhido. Então eu preciso mudar esse padrão. Eu preciso tirar as distrações. Porque todas essas distrações traz... Você vê, Deus perdoou Davi? Perdoou.
Quando o profeta, pelo Espírito de Deus, falou com ele aqui, né, você vai pagar 4 vezes mais. Como é que ele pagou? 4 filhos. 4 filhos. Porque começou uma sucessão de desgraças na vida dele. Uma sucessão de desgraças porque ele sabia o que era certo, ele sabia, tinha todas as informações necessárias. O Senhor diz: você ignorou a palavra. Você ignorou a palavra, você desprezou a palavra. E aí, um filho matou o outro matou o outro, um filho que o significado do nome era paz, foi o inferno da vida dele. Para humilhar o pai, tentou matar o pai, deitou com todas as mulheres do pai no terraço do palácio para humilhar o pai. Violentou a irmã, abusou da irmã. Por quê? Ele sabia o que ele não devia fazer? Sabia, mas ele fez mesmo assim. Quem está entendendo, por favor? Isso é muito sério, gente. É uma lei. É uma lei. Semente vai mentir para você. Você trai, você vai ser traído. Você quer vencer seus pais? Você quer vencer seus pais na sua esperteza? Você vai perder na vida. Né? Os jovens, quer vencer os pais, vai perder na vida. É assim que acontece. Porque você está violando princípios. Honra o teu pai e tua mãe. Você está... todo princípio, ele tem que ser realmente praticado. Porque isso vai trazer bênção para a sua vida. Colheita, semeadura e colheita. É um princípio que não pode ser ignorado. É um princípio que, se você ignorar, se eu não ignorar e fazer as semeaduras certas, eu vou fazer as colheitas certas. Nós estamos falando aqui, por que isso está escrito aqui e nós estamos meditando hoje? Por quê? Porque você vê que o homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus amava, que Deus continuou abençoando depois, mas não o poupou das consequências das suas escolhas. E qual foi o problema? Diga comigo: distrações. E quando aconteceram as distrações? Após vitórias. Está entendendo ou não? Após vitórias. Por quê? Após vitórias é o que a Bíblia fala em muitos casos, inclusive muitos reis, né? Que após grandes vitórias se tornaram orgulhosos. Se esquece de onde saiu. Se esquece que é pó. Se esquece que não pode nada sem Deus, não pode ignorar. Se esquece que do jeito que vem, vai. Da mesma forma. É em obediência a Deus que nós estabelecemos uma vida extraordinária. Em toda a história bíblica nós vamos ver as consequências das distrações. Em todas. Por isso que nós vamos manter o foco. O tempo todo, o foco. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Sem cessar o tempo todo. Aí, 1 Crônicas 21 diz assim, outra situação de Davi, Satanás se levantou contra Israel. Diga comigo: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Satanás se levantou contra Israel. Davi, distraído, ele foi o instrumento. Davi, distraído, ele foi o instrumento. Davi disse a Joabe e aos comandantes do exército: façam uma contagem de todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, e tragam-me um relatório para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu:
que o Senhor torne a população 100 vezes mais numerosa do que é hoje. Mas por que, meu senhor, o rei deseja fazer essa contagem? Quer dizer, tanto você não precisa fazer isso, que Deus te abençoe, que Deus multiplique. Eles não são todos seus servos, por que levar Israel a pecar? Porque, inclusive, a forma que ele estava fazendo era uma forma errada, porque existia na lei uma determinação que, se fosse fazer um censo, tinha uma oferta para cada pessoa, tinha que apresentar uma oferta se fosse para fazer o censo, e ele não fez nada disso, não levou, fez do jeito que ele achou que deveria fazer. Tinha a maneira, podia fazer, mas tinha a maneira certa, mas não do jeito que ele achava, do jeito que ele queria fazer. Deus se desagradou muito do censo e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus: pequei grandemente ao fazer essa contagem, perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. Davi disse a Deus: fui eu que ordenei o censo, eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente, como ovelhas o que fizeram. O Senhor, ó Senhor meu Deus, que a tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, porque aí vem o profeta e diz: você quer, para cessar tudo isso, você vai a ira de Araúna, e você vai oferecer um sacrifício e a praga vai cessar. Então aí ele chega lá, o rei diz assim: não, faz questão de comprá-la pelo preço justo. Diga comigo: não tomarei o que é seu para oferecer ao Senhor, não apresentarei holocaustos que não me custem ou que nada me custaram. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso. Então Davi pagou a Araúna 600 peças de ouro pela eira. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos, ofertas de paz, e quando Davi orou, o Senhor respondeu com fogo do céu para queimar a oferta sobre o altar. Então o Senhor deu ordem para que o anjo pusesse a espada de volta na bainha, ou seja, para que cessasse a praga. Quando Davi fez isso, ele trouxe para si, trouxe para o povo uma praga. Por quê? Porque ele foi fazer algo sem a direção, do jeito que ele quis, da maneira que ele quis. Satanás já queria tocar no povo e usou Davi como instrumento para abrir essa brecha. Ele distraído, mais uma vez, e aí, para cessar essa praga, Davi tinha que ir nesse lugar, nesse monte, nessa eira, e oferecer um sacrifício ao Senhor. Quando ele chegou nesse lugar, como ele era um homem importante, então aquele homem disse: não, meu senhor, fique à vontade, está aqui os bois, está aqui o terreno, está aqui a madeira, está aqui tudo para o senhor oferecer ao seu Deus, e que seu Deus se agrade do senhor. Aí Davi vem e diz assim: não, eu não vou oferecer ao meu Deus, diga comigo, sacrifício que não me custe nada. Sabe por quê? Porque não ia resolver. O que significa isso? A praga na sua vida, o sofrimento, os problemas, não pode cessar com o sacrifício do outro. É com o seu. Não é algo que não custe nada a você. É muito fácil a gente querer cessar o mal na vida da gente com o sacrifício do outro. Isso é besteira. Não vai mudar. Vai mudar com o meu sacrifício, com a minha renúncia, com a minha entrega, com o preço que eu vou pagar. Ele diz: não, eu vou pagar certo preço e vou oferecer ao meu Deus. Certo ele. Eu preciso que isso entre dentro de você, para que os resultados na sua vida mude. Não adianta você querer que mude com o sacrifício do outro. É com o seu.
É o preço que você tem que pagar para que a sua vida mude, para que os resultados na sua vida mudem. Por isso a gente fala sem cessar. Como eu gostaria que isso entrasse dentro de cada um de vocês. Por isso que você não pode ser ouvinte dentro da igreja. Não pode ser ouvinte. A palavra tem que entrar. E se você é aquele tipo de pessoa que você entra dentro da igreja e você não entende a maior parte da mensagem, eu vou te dar uma direção. Comece a orar para que Deus clarifique, te dê clareza da mensagem. Porque a palavra sai do altar e ela chega para você de forma revelada. E ela precisa chegar aí. Porque uma vida extraordinária, acima do natural, sobrenatural, que envolve a sua família, que envolve o seu casamento, que envolve a sua vida espiritual, que envolve o seu financeiro, você precisa do entendimento da palavra. O sucesso na sua vida não depende do currículo que você tem. Porque você pode ter um bom currículo e pode até ser um bom profissional, mas o resto é uma desgraça na sua vida. É uma destruição. É um caos. Não tem realização em mais nenhuma área da sua vida. A palavra é para que a tua vida seja plena, completa. Tudo, todas as áreas. É como nós lemos domingo, é para você reinar em todas as áreas. É para uma vida nova, resultados novos, porque aquele que está em Cristo, nova criatura se tornou. A vida velha passou e tudo se fez novo, é uma vida nova. São resultados novos, é tudo novo. Então, o que eu preciso? Primeiro, eliminar as distrações. Diga comigo, todas as vezes que eu me distrair, eu vou retroceder. Pode prestar atenção que isso acontece. Todas as vezes que você distrair, e principalmente a área que você dá mais valor, é o financeiro que você dá mais valor, pode ter certeza que você vai retroceder no financeiro. Daqui a pouco, o familiar, seu casamento, vira um inferno. Casal não se entende por nada. Não fala a mesma língua. Um fala A, o outro entende B, ou mesmo os dois falando A, não tem entendimento. Vira um inferno. E aí um desgaste atrás do outro, um desgaste atrás do outro. E aí vai virando um abismo chamando um outro abismo. Por quê? Porque eu não posso me distrair. O diabo está aí, alerta, tentando me pegar nas distrações. Tentando entrar nas distrações. E se eu dou essa margem, aí quando vem a praga da miséria, a praga da separação, a praga da depressão, vem uma sucessão de pragas para a tua vida. E aí, para fazer cessar isso, tem que pagar o preço. Tem um preço a ser pago. Bispo, Deus não perdoa. Aprenda uma coisa de uma vez por todas. Todo pecado tem perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito. Todo. Diga comigo, todo pecado tem perdão. Mas a consequência vem, querido. Ué. Sujeito pratica um crime, mata o outro. Matou, não matou? Tem perdão, não tem? Mas vai pagar. Já parou para pensar? O cara faz um erro e está perdoado, vai embora, vida nova. Não tem nenhuma consequência? Deus, Ele sabe como agir. E justamente cada situação, o que a gente deveria aprender? Cada momento de distração é tanto prejuízo, é tanto retrocesso, é tanta dor que a gente deveria aprender para nunca mais querer passar. Não passe por isso nunca mais, porque valeu. Esse erro eu não repito mais. Acabou. Isso não, nessa eu não caio mais. Amém, gente? Isso é extremamente sério.
Davi, ele se humilhou, ele assumiu a culpa, ele enfrentou as consequências, assumiu, Deus perdoou, mas as consequências ficaram. As consequências vieram. E tudo isso, uma mensagem como essa, ela vem justamente como um alerta para nós. Se você está vivendo tempos maravilhosos, tempos de bênção, de paz, de prosperidade, vigilância dobrada. Atenção dobrada. Se você está vivendo tempos difíceis, pode parar agora com honestidade de consciência, pode observar que você se distraiu. E que todas as vezes que você se distrair, a consequência vem. Todas as vezes. Bicho, perdoa, mas querido, pelo amor de Deus, nós vamos viver apagando fogo? Já viu a pessoa que... Tem gente aqui que já foi assim. Já viu a pessoa que vive endividada quando ele ganha um dinheirinho, parece que ele não tem dívida? Conhece alguém assim? Vive endividado. Aí ele ganha um dinheirinho, ele se ilude, e aí ele fala assim, ganhei um dinheiro, nossa, agora eu posso comprar de novo, vou gastar, vou não sei o quê. É como se ele não tivesse compromisso com aquele dinheiro. Tem gente que faz assim com a vida. Então ele não para de fazer dívida. Ele não para de cavar buraco. Esse é o grande erro. Espera aí, se eu estou endividado, eu ganhei um dinheiro, esse dinheiro já não é meu, está compromissado. Não é assim? Não deveria ser? Sim ou não? Vamos supor, eu estou devendo 10 mil para o Anderson aqui. Eu ganho 15. Eu não tenho 15. O que eu tenho? Porque 10 é dele. Agora já para pensar, eu devo para ele. Eu ganho 10. Eu falo, nossa, 10ão para gastar. Já posso comprar, já posso fazer o que eu quiser. Aí eu gasto os 10 e continuo com a dívida e faço mais um pouco. Espiritualmente tem gente que faz assim. Nós precisamos estar numa construção. Não viver simplesmente apagando fogo. Sabe o que é apagar fogo, né? Surgiu um incêndio, você está... Outro incêndio, você está só tapando buraco. Não, vamos construir. Vamos ser consistente. Diga comigo, continuista. É assim, vamos ser continuista. Vamos ser consistente. Vamos andar em espírito, vamos vigiar. Porque é tão difícil você construir algo, mas é tão fácil perder. Não é verdade? É tão difícil construir. Você leva tanto tempo para construir. E de repente, num vacilo, você põe tudo a perder. Num momento de distração, o prejuízo é de anos. Anos que você levou para conquistar, pode ir em questão de minutos, embora por causa de distração. Então, pega essa palavra, traz com lucidez. Bicho, eu queria estar ouvindo palavra de vitória, mais do que essa, querido. Porque o problema não é conquistar, é parar de ser roubado. Está entendendo ou não? Conquistar todo mundo conquista. E parar de ser roubado. Entendeu? Parar de ser roubado, que é o ponto. O diabo não ter mais poder, porque não tem gente que... Quem já ouviu naquela história assim, o cara carrega a maldição dos 3 anos, o cara carrega a maldição dos 7 anos. Quem já ouviu essas maldições? O que acontece nessas maldições? Cada 3 anos o cara conquista, daqui a pouco está perdendo. Cada 7 anos a pessoa vai, e aí desmorona. Cara, não tem isso, não existe para nós não. Se existe lá fora, é lá fora.
Se tem gente que realmente vive isso, não, mas para nós não existe. É uma vida de construções, uma vida vitoriosa, um ano melhor do que o outro. Eu estava lendo hoje, gravei sobre isso, quero fazer um trabalho importante sobre isso aí para junho. Eu estava meditando hoje, você vê que coisa incrível. No ano, a Bíblia diz, primeira coisa, né? O ano do jubileu que existia, todo mundo tinha, em 50 anos, tinha oportunidade de zerar a sua vida. Cada 50 anos as pessoas tinham oportunidade, era perdão dos pecados, perdão de dívidas, o perdão, a restituição do que havia perdido, a cada 50 anos. Por isso que o Senhor diz lá em Isaías 61, do ano da bondade do Senhor, o ano do favor do Senhor, que estava se referindo à vinda de Cristo, que é a coisa mais linda do mundo. Após a vinda de Cristo, todo dia pode ser um dia de jubileu, toda semana pode ser uma semana de jubileu, todo ano pode ser um ano de jubileu, ou seja, de recomeço, de recomeçar a vida, de zerar e recomeçar. E é tão lindo que até no 7º ano que o Senhor falava, o 7º ano será o ano sabático. Então, mas no 6º ano eu vou abençoá-los tanto, que eu vou mandar para 3 anos para vocês. 3 anos, já pensou? Se eu perguntasse aqui, quem tem dinheiro na conta para 3 anos sem se preocupar com nada? Talvez um ou outro. E o Senhor diz que abençoaria tanto, que no 6º ano Ele mandaria para 3 anos. A terra ia dar prosperidade, abundância para eles. Peraí, será que Deus mudou, gente? Ou a fé das pessoas mudaram? A confiança na palavra. Não, Deus não mudou. É o mesmo. Por isso que às vezes tem pessoas que falam assim, mas a gente não vê isso acontecendo na vida de todo mundo. Mas não vai ver mesmo. Esquece. Não é todo mundo que crê, não é todo mundo que paga o preço, não é todo mundo que está disposto a renunciar a si mesmo, não é todo mundo que está disposto a passar a vencer a sua carne, quer ser amigo de Deus de verdade. Amigo de Deus, amigo. O Senhor fala no Velho e no Novo Testamento de ser amigo de Deus. Amigo é leal, amigo é sincero, amigo é verdadeiro, ou senão não pode chamar de amigo. É verdade ou não é? Não pode chamar de amigo. Amigo tem intimidade. Quem vai na tua casa? Quem compartilha da tua intimidade? Tem certeza que é um número muito restrito, e olha lá. Quero ser amigo de Deus. Fazer dele realmente meu melhor amigo. E se você é amigo de Deus, para pensar na glória disso. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o dono de tudo quanto há nos céus e na terra e debaixo da terra. Quanto de benefício você teria? Quanto? Porque se for para confiar em alguém, eu vou confiar num amigo de verdade. Se for para ajudar alguém, eu vou ajudar um amigo de verdade. É verdade ou não é? Se você tem uma pessoa que é seu amigo de verdade, que você ama essa pessoa, por que você vai ajudar um estranho e vai deixar teu amigo? Amigos se amam. Inclusive a Bíblia diz que há amigo que é melhor que irmão. E é mesmo, você sabe disso? Há amigos que é muito melhor do que irmão.
é mais do que família. É ou não é? Que às vezes você não pode contar com um da família. Nenhum irmão você pode contar, mas tem um amigo que é aquela pessoa que realmente é amigo de verdade, que se importa com você. E volto a dizer, tá? É como eu falei no domingo ainda, amigo de verdade não fala só o que você quer ouvir, não. Aliás, quem te ama de verdade fala o que você precisa e não o que você quer ouvir. E não compactua com você nas coisas erradas que vai te levar para a destruição. Eu não compactuo com você. Eu te amo, você é meu amigo, mas eu não compactuo com você. Meu filho, eu te amo, você é meu filho, eu te amo, mas não é para o que der e vier, não. Fez escolha errada, não conte comigo. Não tem meu apoio. Sabe por que eu não vou te apoiar no que vai trazer problema para a tua vida, destruição para a tua vida? Vou te apoiar naquilo que vai trazer bênção para a tua vida. Não é verdade? Sim ou não? É igual aquela carta que eles falam, daqueles caras que tem os vídeos aí, que correm na internet, quando recebe a condenação, o desespero deles. Tem um que endereçou a carta para a mãe, porque ele foi condenado à morte. E ele endereçou, ele disse que a mãe dele devia estar na cadeira elétrica com ele, deveria ser condenado também. Mas por quê? Porque todas as vezes que a senhora acobertou os meus erros, todas as vezes que eu cometi pequenos furtos, e a senhora compartilhou, me ajudou a esconder, né? Todas as vezes que a senhora foi conivente com os meus erros, a senhora estava me ajudando a seguir o caminho que eu estou e chegar aqui onde eu estou hoje. Então a senhora devia também ir para a cadeira elétrica comigo. Pensou? Já pensou? Por quê? Porque ela não devia ter compactuado com absolutamente nada. Errado é errado. Assim como Deus. Davi não era o homem segundo o coração dele? Não amava Davi? Está aqui, se errou, você vai escolher. Para você. Por isso que Davi, tem uma coisa linda em Davi, tá? Você vê ele cometendo uma vez erro naquela situação. Os erros que ele cometeu, ele não repetiu. Ele não repetiu os mesmos erros. Teve outros, mas os mesmos não. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Vencer as guerras está relacionado a ouvir, saber ouvir. Quando você sabe ouvir, então você está no caminho de vencer as suas guerras. A gente tem que parar e refletir assim, que voz que eu tenho ouvido? Qual a voz que eu tenho ouvido? A voz de Deus? A voz do mundo? A voz da carne? Qual a voz que eu tenho ouvido? O que eu tenho colocado na minha cabeça? Porque a gente precisa pensar assim, né? Às vezes você olha alguém, você diz, nossa, esse cara tem umas coisas interessantes aí. Mas peraí, precisa saber quem ele é. Saber qual é a fonte dele. Saber quem dirige a cabeça dele. Quando Davi colocou a coroa de um rei pagão
adorador de Moloque. Um Deus que tinha prazer em cultos sexuais. Ele caiu em adultério. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ele trouxe aquela influência para a vida dele. Ele trouxe aquela influência. Ele trouxe aquela carga para a vida dele. Aquele Deus tinha prazer em sacrifícios humanos. Ele trouxe morte para a casa dele, assim como ele levou morte para a casa de outro. Você vê que é muito mais sério do que a gente possa imaginar. É muito mais sério do que a gente possa imaginar. Eu preciso colocar na minha cabeça a coroa do céu. A coroa de glória de Deus. E não a coroa do inimigo. Ou não a coroa do mundo. Inclusive a Bíblia diz que Deus tem preparado para nós uma coroa. Uma coroa de galardão, de recompensa. Você vê que tudo que a Bíblia trabalha conosco, tem gente que acha que são coisas, simplesmente ensinamentos religiosos. Não tem nada de ensinamento religioso. É a mente de Cristo, é o padrão que funciona, é o padrão que traz credibilidade e bênção para a sua vida. Por quê? Porque se você viver sendo dirigido pela sua carne, você vai viver colhendo segundo a carne. Sempre colhendo segundo a carne. Se você é influenciado por cabeças que não têm o Senhor como seu influenciador, você vai colher o mesmo resultado. Talvez você olhe uma área da sua vida, caminha bem, o resto é uma desgraça. É uma destruição. E nós fomos chamados para viver uma vida plena. Se eu viver oscilando com distrações, eu vou viver reparando e tentando consertar tapar buracos que eu cavei. Não tem sentido isso. Tem sentido. A gente tem que viver uma vida construtiva, uma vida em ascensão. Não é, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou construindo, amanhã eu estou perdendo. Esse ano foi um ano maravilhoso, o ano que vem é um ano terrível. Está errado. Está errado. Ah, bispo, é uma vida sem problema? Não. É com guerras. Inclusive está aqui, devia ter ido para a guerra. Tinha mais uma vitória para alcançar. Devia ter ido para a guerra. É onde devia estar. E não distraído. Tivesse na guerra, estava em conquista, em vitórias. Mas ficou no palácio olhando para onde não devia. Não estava vencendo, não estava crescendo. E para mudar toda a situação, agora tem que pagar o preço. Mas o preço... Não, pega aí, rei, oferece ao seu Deus para que cesse. Não oferecerei ao meu Deus algo que não custe nada, não. Vou perder esse tempo, não. E não vou oferecer a Deus sacrifício seu para mudar a minha vida. Eu vou oferecer a Deus o meu sacrifício para mudar a minha vida. O preço que eu tenho que pagar não é você que vai pagar. Está entendendo ou não? O preço que eu tenho que pagar não é você que vai pagar.
E o preço que você tem que pagar, não sou eu que vou pagar por você. Agora é você. Ele foi inteligente. Ele falou, não, eu vou comprar e vou pagar o preço. Porque eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Porque não vai mudar nada. Quando a gente quer oferecer a Deus algo que não custe nada, não muda nada. Mas quando a gente oferece a Deus aquilo que tem um custo, que exige de nós renúncia, sacrifício, você paga o preço. Amém? Nós estamos falando do que, gente? Sei lá, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, levantei cedo. Hã? Distrações. Distrações. Cuidado com as distrações. Qual o título do culto? Após uma grande... Cuidado com as distrações. Sempre. Cuidado com as distrações. Porque é tudo que o diabo quer. É tudo que ele vai procurar. Distrações. Distrações para roubar. Para tornar aquela vitória insignificante. Para tirar o brilho, a beleza. Para trazer dor após a vitória. Grave a frase que eu disse. Não é conquistar, é parar de ser roubado. Estabeleça dentro de você que você não vai mais ser roubado. Chega de ser roubado. Chega. Quero estabelecer minhas conquistas. Quero estabelecer uma vida de paz, de vitórias. Chega de ser roubado. Com seus olhos fechados, vamos para aquela palavra de Davi, que os verdadeiros heróis são os fiéis. Procure a companhia deles. Procure os fiéis. Pessoas. Coloca aqui o Salmo 16, por gentileza. Hoje está devagar aí, hein? 3. Leia aqui comigo, por favor. Os que são fiéis aqui na terra são os verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Além de você ser um desses heróis, queira na sua companhia esses. Puxe para o seu círculo de amizades esses, os fiéis. Esses são os verdadeiros heróis, vencedores, vitoriosos. Porque são mais do que vencedores, porque vencem as guerras, vencem as suas batalhas, vencem a sua carne, vencem o mundo, no mundo espiritual, vencem todos os campos de batalha. Todos. Por isso que são chamados de mais do que vencedores. Não é vencedor em uma área, é em todas. Com os olhos fechados, fale com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que te dê essa clareza, essa lucidez, esse espírito, esse discernimento, esse total discernimento, para que você, em tempos de vitória, só venha mais vitórias. Não haja distrações. Não haja distrações. Que o diabo procure brechas para entrar e não consiga encontrar. Não, já foi o tempo que facilmente você era roubado. Hoje não. Hoje não tem mais margem. Foi o tempo que eu me distraía, foi o tempo que você encontrava facilmente lugar para entrar, para me roubar.
roubaram a minha paz, roubaram a minha alegria, roubaram a minha família, roubaram o meu financeiro, roubaram o meu espiritual. Foi o tempo, foi o tempo. Hoje não, hoje não, hoje não. E se você até então ainda vinha sendo roubado, tome essa decisão hoje e diga: chega, chega de retrocessos, chega de ser roubado. Roubado no financeiro, roubado no espiritual, roubado no casamento, na família. Chega, chega, chega de distrações. Essa decisão é só sua. Peça o Espírito Santo para dirigir a tua vida. Peça o Espírito Santo, tome a minha vida, a minha mente. Unja meus olhos, meus ouvidos, meu coração. Coloca sentinelas nos meus ouvidos. Coloca sentinelas nos meus lábios. Aquele que está atento ao tempo todo, vigiando o tempo todo, discernindo toda a entrada, toda a investida do diabo, e ele não encontra lugar para entrar. Chega, chega, diga aí, eu não vou ser mais roubado. Chega de perder, chega de retrocessos, chega de viver sendo roubado mesmo na presença de Deus. Chega, diga: Espírito Santo, toma a minha vida, toma a minha mente, toma o meu coração, toma, Espírito Santo. Eu quero uma mudança na minha maneira de pensar, uma mudança na minha maneira de falar, uma mudança geral. Eu quero essa mudança. Eu quero ter discernimento, eu quero ter sabedoria. Eu quero entender a palavra com profundidade. Eu quero entender a palavra com clareza. Clarifica a palavra na minha mente, clarifica a palavra no meu coração, Espírito Santo. Clarifica a palavra, eu quero entender a palavra com clareza. Me dê clareza, me dê discernimento, me dê, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Unja mentes, unja olhos, ouvidos, boca e coração, Espírito Santo. Unja. Toma a vida desses homens, dessas mulheres. Chega, Senhor. Que o diabo não encontre mais lugar. Que o diabo não encontre mais distrações. Que o diabo não encontre mais lugar para roubar, para continuar roubando. Unja a mente dela. Unja o coração dela. Dê um coração sábio, Senhor. A Bíblia diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Dele depende tudo que vai sair para a tua vida. Então dê lugar ao Espírito Santo para tomar o teu coração. Diga a Ele: me dê um coração, habita no meu coração. Habita, Espírito Santo. Eu quero um coração sensível, um coração temente. Eu quero uma mente renovada. Eu quero uma mente com clareza. Me dê, Espírito Santo. Me dê sabedoria para dirigir a minha vida, para conduzir a minha casa, a minha família, meus negócios. Me dê, Espírito Santo. Peça a Ele, Ele vai te dar. Peça a Ele, Ele vai te dar. É uma vida nova que Ele tem para você. É uma vida nova, não é a mesma vida, não. É uma vida nova, resultados novos. Uma vida de sucesso, de paz, vitoriosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, vai, Espírito Santo. É da tua presença que nós precisamos, Espírito Santo. Toma. Gera.
Gera um novo homem, gera uma nova mulher. Peça a Ele. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Eu quero um novo coração. Eu quero uma mente renovada. Eu quero um espírito novo. Até porque você quer uma nova vida, você quer novos resultados. E é o que Ele tem para você. Aleluia. Receba o Espírito Santo. 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 Receba. Receba o Espírito Santo. Receba. Receba. Aleluia. Toma nossas vidas, Senhor. Toma nossas mentes e corações, Senhor. Toma. Vai. Vai. Vai, Espírito Santo, vai. Aleluia. Não tem lugar para nós. Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor. Eu oro por cada pessoa que aqui está, Senhor. Unja mentes, unja corações, renova mentes, renova corações. Dê um espírito a cada um, Senhor. Um espírito vigilante, que está sempre alerta. Avisa, Senhor. Não deixa as distrações. Não deixa. Coloca aí, Senhor, guardas, atalaias, os ouvidos, na porta da boca. Coloca, Senhor, no coração. E que não haja distrações. Dê, Senhor, a nós. Nós temos tudo para acertar. Que não sejamos Davi nas distrações. Que o Senhor disse, porque você desprezou a palavra. Não, Senhor. Não vamos desprezar. Tua palavra é lei. Tua palavra é lei. É lei para nós. Que haja temor e tremor. Abençoe cada homem e cada mulher que aqui está, Senhor. Coloque teu espírito neles. Que possamos sair daqui nesta noite com outro espírito. Com outro espírito, Senhor. Alertas, vigilantes, sem distrações. Um espírito vigilante. Aleluia. Toma a vida de cada um. Toma a vida de cada um. Diga a Ele. A Ele. A Ele.
Isso, com toda a tua fé, diga: a Ele. Louvado, adorado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado, adorado, glorificado seja o teu santo nome. Louvado, adorado, glorificado seja o teu nome, Senhor. A Ele. A Ele. A Ele. Para sempre. Graças a Deus, para Jesus.